Oi, e aí? Você já sabe qual que é o segredo das mulheres que amam voltar para casa todo dia? Nos próximos minutos eu vou te mostrar os bastidores de como mulheres em fase de transição estão transformando as suas casas em refúgios de alma. Sem reforma cara, sem precisar jogar tudo fora e o mais importante, sem se perder no meio de um monte de referência vazia que tem por aí. Se você sente que a sua casa parou no tempo, fica comigo, porque o que eu vou te mostrar pode mudar completamente a forma como você se relaciona com o seu espaço e com você mesma. Bom, eu sou a Vivian, arquiteta, artista visual e criadora da consultoria A Casa que Te Habita. Esse método é todo autoral, tá? Você não vai encontrar em nenhum outro lugar. E eu passei muitos anos projetando e decorando casa de cliente, mas só depois de viver algumas transições difíceis, pessoais, profissionais, eu descobri que a minha casa poderia ser muito mais do que bonita. Ela pode ser cura, clareza e recomeço. Então, eu me debrucei fundo nas pesquisas, deixei de fazer um trabalho que eu vinha fazendo pelos últimos 8 anos de pinturas de murais, e hoje eu ajudo mulheres a transformar suas casas nesses espaços, com identidade, com leveza, com verdade, porque eu acredito mesmo que quando a casa muda, a vida da pessoa muda também. Eu não parto de decoração, eu parto de entender você, para depois aplicar a sua identidade na sua casa. Eu quero te mostrar como que mulheres em fase de transição, como você, podem transformar a própria casa nesse refúgio de alma. E melhor, sem ficar perdida nessas mudanças que vão acontecer. Essa transição pode ser o quê? Uma mudança de trabalho, uma separação, os filhos cresceram e saíram de casa, uma aposentadoria, uma recuperação de uma questão de saúde, ou uma troca de casa, ou uma troca de cidade. Tem muitas circunstâncias, né, que podem representar mudanças na nossa vida. E em toda mudança, a gente precisa fazer uma reestruturação interna, até para a gente se reconhecer de novo no meio disso tudo. E nesse momento pode acontecer de você se perceber de outra forma e não reconhecer mais a casa que você mora como um reflexo do seu novo eu. E é isso que a gente vai resolver. Talvez você tenha chegado aqui porque, mesmo tendo uma casa bonita, você sente que alguma coisa tá fora do lugar. Você sente um aperto no peito quando chega em casa, você sente vergonha de receber visita, porque os ambientes parecem meio parados no tempo já. Ou até você já gastou dinheiro com decoração, com decoradores, mas ainda assim não se reconhece nesse espaço. Se você se identificou, respira fundo, que tem jeito. Tem um caminho leve, prazeroso e transformador. Imagina como seria diferente se você chegasse em casa e sentisse que esse espaço realmente te abraça, que conta a sua história, mas que ainda assim reflete o seu momento de agora. Sabe o que que você ganha com isso? Clareza, presença, motivação. Motivação para todas as outras áreas da sua vida. E ó, pode ser mais fácil do que você imagina. Eu entendo que pode bater um medinho, porque às vezes a gente nem tem certeza do estilo, do que gosta, mas ó, eu te garanto. Muitas mulheres já passaram por isso e deram conta. E eu tenho certeza que você também dá. Então, deixa eu te explicar como é que funciona na prática. É um processo em 3 etapas que conduz desde a confusão até a clareza. A etapa 1 é o diagnóstico afetivo visual, que eu chamo de MIV, que é o método de investigação e valoração da identidade. Aqui a gente mergulha na sua história, desejos, sensações. Você vai responder 3 formulários, que são o mapa sensorial, o mapa de atitude e presença e o mapa de investigação de dores. A partir deles, a gente chega nas cidades arquétipo. E o que que essas cidades vão refletir de você? Eu já vou explicar melhor daqui a pouquinho. Na etapa 2, a gente tem o manual de presença e a modelagem de sonhos. E a partir disso nasce uma reunião, que eu vou chamar de DRR, é a Despertar das Raízes e Ressonâncias, e a gente vai trazer o naming personalizado do seu estilo, um mood board visual completo de materiais e cores, e um plano detalhado de ambientação com referências que vão representar quem você é hoje. A partir daí, a gente vai aplicar o método Alecrim,
que é um método que eu desenvolvi com 7 pilares que guiam, né, as decisões, de decoração, que eu também vou explicar já já. E depois a gente tem a implementação com suporte, que depois de entender quem você é, do que você gosta, qual que é seu estilo, aí você vai ter um plano claro e detalhado do que faz sentido e do que não faz. E eu sigo com você, de perto, acompanhando cada etapa, seja reorganizando móveis, trazendo peças novas, ou até resgatando, algumas coisas que já fazem parte da sua história e não estão aparecendo na sua casa hoje. As cidades arquétipos. Como resultado do MIV, eu crio um mapa visual da sua essência. Então, eu vou fazer uma busca dentro das cidades arquétipos que vão trazer à tona várias camadas das suas preferências que você mostrou nos formulários. Por exemplo, pessoas que se conectam com mais espiritualidade, conexão, elas geralmente pontuam bem em Kyoto ou em Bali. Quem busca frescor, leveza, geralmente se identifica com Santorini ou com Rio de Janeiro. E quem precisa de elegância, de presença para se reconhecer, pode refletir Paris, Nova York. Então, cada cidade carrega uma simbologia que se traduz em formas, cores, texturas, e elas todas juntas vão criar esse espaço que respira você, que é uma junção de tudo que você é. São as 15 cidades arquétipos que eu escolhi a dedo, e elas refletem pontos importantes que eu vi em mulheres em 25 anos de profissão, atendendo muita gente e tendo essa sensibilidade de saber o que que pode ser diferente de uma mulher para outra. Então, através desses mapas, né, que são os formulários, eu vou selecionar 4 cidades arquétipos que vão refletir você, esse momento de vida. E elas vão trazer base para a atmosfera que você vai querer sentir na sua casa. Aí a gente faz então essa reunião DRR, que é o Despertar das Raízes e Ressonâncias, e você vai entender de forma visual o seu estilo. Ele vai ganhar esse nome personalizado e um mood board de materiais, um quadro de imagens de materiais que refletem essas 4 cidades. E um pouquinho da referência de cada uma delas, uma explicação de cada cidade e algumas coisas que eu vou trazer especialmente para o seu estilo. Entendendo o seu estilo e como você se coloca no mundo, a gente vai entrar e começar a olhar para a sua casa. E aí eu criei esse fluxo, o Alecrim. São 7 pilares que eu considero mais importantes para desenvolver um bom projeto de interiores. Então, são coisas que a gente precisa prestar atenção para ver se está funcionando na sua casa e para poder redirecionar. Então, a gente precisa pensar em todos esses conceitos: alma, que são cores, né, que elas criam o tom emocional da casa; a luz, né, que é a iluminação, que transforma a percepção dos espaços e a sua relação com eles; a essência, que são essas texturas e materiais que despertam o sentido do tato, que criam conexão sensorial com os ambientes; conexão, que é a natureza, elementos naturais que aproximam a gente daquilo que é essencial, que é a natureza em si; os recursos, que é o que já existe. Então, nem tudo precisa ser novo, a gente tem que valorizar o que você já tem, até porque isso faz parte da sua história. A intenção, que é a função e as funcionalidades da casa, né? Cada espaço tem que ter o seu propósito claro e servir a sua rotina com fluidez, com prazer. E a memória, que são os afetos. Então aqui entra a parte que eu mais gosto, que é a arqueologia de memórias. Então é esse convite para resgatar a história, objetos, lembranças e trazer isso para sua casa de uma forma representativa. Recapitulando o método todo, então. Você vai percorrer uma trilha clara, sem se perder. Então, primeiro você recebe o meu guia de boas-vindas, depois você preenche os formulários MIV e vai preencher no seu tempo. Quando eu receber os formulários, aí em até 7 dias a gente agenda a sua DRR, que é o Despertar das Raízes e Ressonâncias. Depois disso, a gente parte para o manual de presença e a modelagem de sonhos. E passa a pensar no ambiente com os 7 pilares Alecrim. Depois você revisa, absorve o seu projeto todo. Se precisar, eu faço ajustes.
E aí eu te entrego a planilha de pré-orçamento com sugestões práticas. A gente segue juntas até a implementação final, com direito a um ritual de recomeço e, se você quiser, a carta da casa, que é um texto bem bonito e poético que sela essa fase nova que está começando na sua vida. Bom, ali eu demonstrei o método completo, mas a gente tem três formas de viver essa jornada. A gente tem o Casa Essencial, que vai entregar tudo sobre o seu estilo para você se entender, se reencontrar e a partir daí conseguir olhar para sua casa com muito mais clareza, né? Um primeiro mergulho leve, e transformador. O C2, o Casa Espelho, ele também tem toda a investigação de estilo, questionário MIV, o naming, o mood board, e com isso definido, a gente já mergulha na sua casa. Então aqui os sete pilares alecrim, eu não vou só descrever o que você pode fazer, eu vou colocar sugestões já de aquisição para cada um dos pilares. É um processo já mais completo, com planta baixa, escolha de peças, ambientação e acompanhamento. E a gente tem o C3, que é a casa completa, a jornada completa e mais profunda. Então, aqui a diferença é que eu vou fazer a modelagem 3D do ambiente, para você conseguir visualizar tudo antes de colocar em prática, antes de comprar qualquer coisa. O acompanhamento também é um pouco mais de perto, né? Dura mais tempo. E é feita uma curadoria de peças cuidadosa, com mais opções, e aí inclui um ritual de recomeço e a carta da casa para marcar e celebrar essa etapa nova da sua história. Então me fala, a sua casa hoje está refletindo a mulher que você está se tornando? Se você ainda não está feliz com essa resposta, com essa realidade, eu te convido a dar esse primeiro passo comigo. Eu estou oferecendo, por tempo limitado, algumas vagas gratuitas de diagnóstico afetivo visual. É uma mini sessão do meu método, mas que já vai trazer muita clareza sobre o seu estilo, sobre o que a sua casa fala para você hoje, o que ela pode falar. Então, clica abaixo, preenche o formulário e eu vou entrar em contato com você para agendar a sua sessão gratuita e escolher qual dos três planos se encaixa melhor para o seu momento. Porque eu sempre falo, a sua casa não é cenário, é espelho. A gente se vê na próxima etapa.